Passeando pelos derivativos, nesse episódio vamos começar a tratar de um mercado temido pelos investidores, o mercado de opções. Muitas pessoas não sabem, mas ao dominar o mercado de opções, o investidor pode operar ações com risco controlado ou mais alavancado. De fato, o mercado de opções é um ambiente repleto de oportunidades. Nesse mercado, os investidores encontram uma alternativa para evitar as oscilações do mercado ou até uma forma de alavancagem de carteira, ou seja, tentar obter retornos acima do que tem para investir, porém com riscos maiores. É aquela máxima: se você não sabe bem o que está fazendo, estude bastante primeiro. E quando for testar, teste com o mínimo capital possível. É aqui que muita gente erra. E tratando-se de derivativos, você já deve ter entendido. Sempre existe algum tipo de alavancagem. Por isso, o risco tem que ser muito bem gerenciado. Vamos entender de uma vez por todas o que é o mercado de opções e como ele funciona. E no podcast seguinte, falaremos sobre vantagens, riscos e algumas estratégias. Esse é o podcast do Investidor Inteligente, que todas as semanas traz para você informações valiosas sobre sua vida financeira, respostas sobre como usar melhor o seu dinheiro de maneira mais harmônica, procurando te ajudar na importante tarefa de se tornar mais sensível à sua vida financeira, para cuidar bem do seu dinheiro. Eu sou Felipe Souza, consultor em finanças e terapeuta financeiro, mentor em educação psicofinanceira, especialista em inteligência financeira, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas. Você me encontra nas diferentes redes sociais através do @FelipeSouzaBR e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Tenho um nobre e ousado objetivo de te auxiliar a destravar sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para a sua vida. Ao usar bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos e objetivos, e dessa forma poderá se comportar de forma mais sábia e próspera em relação às suas finanças, transformando-se em um investidor ainda mais inteligente. Esse e os outros podcasts do Dicas Curtas são gratuitos. Portanto, você pode seguir e assinar agora o Investidor Inteligente nas diferentes plataformas de podcast, seja através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente pelos apps Spotify ou Deezer. Faça isso agora para não perder nenhuma dica, ficar por dentro com todas as informações e acompanhar todas as semanas os novos episódios, para poder usufruir e aprender com o seu presente e construir e cuidar do seu futuro. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. O que são as opções? As opções são contratos onde se negocia o direito de comprar ou vender um ativo. E isso daqui é o que mais dá nó na cabeça do investidor. Você ainda não tem um ativo de fato, apenas tem o direito de fazer alguma coisa com ele. No mercado financeiro você tem o direito ou de comprar ou vender alguma coisa. Portanto, as opções te dão o direito, por um determinado período, de comprar ou vender um lote de ações, por exemplo, por um preço fixado, que também é chamado de preço de exercício ou strike. As opções são um ótimo instrumento de defesa para fazer hedge de seus investimentos, ou seja, proteger seus investimentos. Mas também podem ser usadas para alavancagem, ou seja, com o aumento de risco das operações, mirar em ganhos maiores. Como eu já disse, o mercado de opções está inserido dentro do mercado de derivativos, portanto, todas as operações têm alavancagem. Você sempre vai operar com volumes maiores do que se vê na tela, sendo que oferecerá como garantia apenas parte do valor da operação. Embora muitas pessoas acabem se assustando com a aparente complexidade desse tipo de investimento, que contém operações de futuros, a termos ou de opções, o mercado de derivativos pode ser entendido com facilidade. Recordando,
Esse mercado se baseia na negociação de contratos que dependem, ou seja, derivam de outros ativos. Eles servem para transferir riscos de flutuações a terceiros por um valor, que é o que chamamos de prêmio. Como a temática desse podcast é sobre o mercado de opções, nada mais justo do que exemplificar com opções das ações da Vale. Vamos construindo o raciocínio aos poucos. Vamos lá. Assim como qualquer ação, as ações da Vale variam enquanto o pregão estiver aberto, certo? Portanto, a cotação da opção da Vale varia de acordo com o valor das ações da Vale no pregão. Eu tive um professor que fez uma analogia super bacana sobre ações e opções. Enquanto a ação é o cachorro super feliz quando te vê todo animado, todo empolgado, saltitante, as opções são o rabo do cachorro, extremamente agitado. O que isso quer dizer? As ações oscilam, têm algum grau de volatilidade. As opções são muito mais voláteis e oscilam muito mais. Vamos conceituar algumas definições que fazem parte dos jargões do mercado de opções. Como se trata de um contrato de derivativo, sempre existe um comprador e um vendedor e eles têm nomes diferentes. Quem faz a compra de uma opção sempre será o titular. Quem faz a venda da opção sempre será o lançador. Em um primeiro momento, eles não negociam o ativo em si, e sim negociam o prêmio. O prêmio é um valor monetário que garante o direito do titular, aquele que pagou o prêmio, sobre a compra ou venda de um ativo objeto. Tanto o comprador quanto o vendedor, ou seja, tanto o titular quanto o lançador, precisam combinar um valor de venda ou compra no momento do contrato. Esse valor de compra ou de venda é chamado de strike price, ou só strike, ou preço de exercício. Eu sei que são muitos nomezinhos e ideias diferentes, mas aos poucos isso vai ficando mais fácil. Continuemos. Esse tipo de negociação é usado por investidores como uma forma de proteção para suas ações contra possíveis perdas devido aos riscos inerentes de operar na bolsa. E qual a diferença entre o mercado de ações e opções? A primeira coisa que eu quero dizer é que o mercado de opções não existe só para ações. Existem opções para mercados futuros, para ETFs, para fundos de investimento imobiliário e vários outros ativos, mas vamos usar o mercado de ações como base para que o raciocínio fique mais fácil. Quando falamos em investimentos na bolsa de valores, muitas pessoas ainda confundem o funcionamento do mercado de ações com o mercado de opções. No mercado de ações acontece a negociação direta dos papéis que representam uma cota de propriedade na empresa. Com alguns modelos e configurações diferentes, as ações tornam o investidor parte do quadro societário daquela companhia, podendo ou não ter o direito a voto. O investidor se torna sócio. Nesse caso, o valor da negociação depende da cotação de mercado da empresa no exato momento da transação de compra e venda. Por outro lado, o mercado de opções negocia o direito da compra e venda dos ativos, no caso, das ações. Quem adquire uma opção, ou seja, paga por ela, paga um prêmio por ela, ainda não está investindo na empresa, mas garantindo que poderá fazê-lo no futuro com o mesmo preço de hoje. Em outras palavras, a compra de opções protege o investidor de ter de pagar no futuro um valor maior do que o que está sendo negociado hoje. Como funciona o mercado de opções? Eu vou dar um exemplo bem concreto para ilustrar o conceito. Vamos começar pelo entendimento de como funciona uma opção de compra, também chamada de call. Digamos que essa situação fosse possível. Eu quero comprar um apartamento específico para investimento que hoje tem o valor de R$200 mil, mas nesse momento eu não tenho dinheiro todo para adquirir o imóvel. Fui a um prédio e lá tinha 2 apartamentos iguais, de mesmo valor. Porém, eu combino com um vendedor, que eu vou chamá-lo de Paulo, que se ele segurar um dos imóveis para mim até uma determinada data, por exemplo, no período de 1 ano, ele me dará a preferência e lá no futuro eu vou adquirir a casa por R$230 mil. Porém, para eu ter essa preferência, eu preciso pagar um valor, um prêmio, R$20 mil, por exemplo. Eu adquiri o direito de comprar esse apartamento
pelo valor de R$230 mil até daqui a um ano. Por outro lado, Paulo tem a obrigação de me vender, se eu quiser, o imóvel pelo valor de R$230 mil até daqui a um ano. Passou disso, ele pode voltar a oferecer o imóvel a qualquer outro comprador além de mim. E por que eu fiz isso? Porque apesar de não ter o dinheiro agora, eu acredito que o apartamento vai valer R$300 mil ao invés de R$230 mil. Vamos pensar em duas hipóteses. Na primeira hipótese, passaram-se 12 meses e minhas projeções se confirmaram. O imóvel vale R$300 mil. Diante disso, eu posso exercer o meu direito de comprar a R$230 mil e, digamos que eu consiga, vender o imóvel por R$300 mil. Nesse caso, tive um desembolso total de R$250 mil, 230 mais 20 do sinal, e um lucro de R$50 mil. Na prática, meu lucro real foi de 150%, porque eu desembolsei apenas R$20 mil na operação, lucrando R$50 mil. E se tivesse acontecido o contrário? Digamos que na segunda hipótese, após 12 meses, o valor do imóvel despencou para R$170 mil. Nesse caso, eu simplesmente não exerceria o meu direito de comprar e perderia apenas o sinal de R$20 mil. Percebe que Paulo não perdeu nada? Mesmo o imóvel tendo desvalorização, com o sinal que ele recebeu, ele fica na mesma situação. Caso ele venda o apartamento por R$230 mil, segundo o acordo, ele ganhou R$20 mil pelo sinal pago, mais R$30 mil de ganho de capital. Esse é um exemplo simples, concreto e perfeito sobre como funciona uma opção de compra, que vamos chamar a partir de agora de call. Eu fui o titular, Paulo foi o lançador, paguei para ele o sinal, que é o prêmio, e o ativo objeto era o imóvel, com preço de exercício, o strike, ajustado em R$230 mil. Em momento algum, até a data estipulada, eu tenho um ativo em si. É claro que eu poderia antecipar se eu quisesse. O custo que tive comprando a opção foi o prêmio. Se tudo desse certo, e até se o ativo valorizasse, o preço acordado seria o strike, R$230 mil nesse caso. E se nada desse certo, ou se eu encontrasse uma oferta melhor, o máximo que teria perdido seria o valor pago. A opção viraria pó, deixaria de existir. Esse compromisso por parte de Paulo deixaria de existir a partir da data fixada. Mas como funciona uma opção de venda, também chamada de put? Vamos limpar o raciocínio. Dessa vez, Paulo vai ser o titular, aquele que vai comprar, vai pagar pela opção, vai pagar pela put. Imagine que Paulo adquiriu uma casa por R$200 mil, mas depois de se tornar o dono do imóvel, ele descobriu que a casa tem grandes chances de se desvalorizar. Preocupado com isso, ele me paga R$20 mil e agora eu me torno lançador para ele ter a opção de vender para mim essa casa por R$200 mil em até 12 meses. Nesse caso, eu tenho a obrigação de comprar pelo preço combinado caso Paulo queira vender. Da mesma forma, vamos pensar em dois cenários. No primeiro cenário acontece o que Paulo temia. O valor da casa despenca e chega a R$100 mil. Nessa situação, Paulo exerce o direito de vender a casa para mim pelo preço de R$200 mil, apesar de ela estar valendo agora R$100 mil. Nesse caso, o seu prejuízo foi apenas o prêmio de R$20 mil e não de R$100 mil por conta da desvalorização. Mas e no segundo cenário? Digamos que Paulo errou e que, ao invés de desvalorizar, a casa valorizou chegando a R$230 mil. Paulo não exerceria o direito de vender e estaria ainda lucrando R$10 mil se resolvesse vender a casa por R$230 mil. No caso, R$230 mil menos os R$20 mil pagos como sinal, o prêmio da opção. Esses dois exemplos ilustram de uma maneira bem palpável o funcionamento das calls, opções de compra, e das puts, opções de venda. Eu te recomendo usar os termos apresentados para não gerar confusão na sua cabeça quando for pensar ou falar de alguma estratégia. Como assim? Você falar que vai vender uma opção de venda gera muita confusão e o raciocínio fica lento.
Mas você falar que vai se tornar um lançador ou um titular de uma put é um pouco mais simples. No português, evite redundar as palavras, comprar uma opção de compra, vender uma opção de venda ou outras variações, para não confundir os conceitos. De qualquer forma, retorne à ideia desses exemplos para enxergar melhor o que está sendo proposto ou o que você estará fazendo ao operar nesse mercado. Usando a repetição estratégica como ferramenta de aprendizado, vamos repassar de forma mais resumida os principais conceitos até agora. São 9 conceitos básicos e quando você dominar esses termos, tudo ficará mais fluido. Titular ou comprador da opção. O titular de uma opção é o investidor que compra um contrato de opção no mercado. Se ele compra, então ele paga por essa opção, sai dinheiro, adquirindo para si o direito de negociar um ativo objeto pelo preço de exercício, que é o strike, durante determinado período de tempo ou uma data pré-definida. Ele tem o benefício de operar alavancado, ou seja, ele tem o direito de negociar muito mais do que aquilo que possui como capital, mas corre o risco de perder todo o capital investido. Lançador ou vendedor da opção. O lançador de uma opção é o investidor que vende um contrato de opção no mercado. Se ele vende, então recebe, entra dinheiro, contraindo para si a obrigação de negociar um ativo objeto pelo preço de exercício, o strike, durante determinado período de tempo ou em uma data pré-definida. O vendedor no mercado de opções está sempre especulando, seja vendendo opções de compra ou de venda. A sua confiança é que a tendência do mercado se confirme e que não aconteça o exercício do ativo objeto. Opção de compra, que você agora chama de call. Uma call é o direito de comprar um ativo objeto até determinada data. Diante dessa definição, temos 2 papéis dos investidores. Como lançador, a pessoa que vende a call, o investidor tem a obrigação de vender o ativo objeto no preço determinado no vencimento acordado. Para isso, o lançador recebe um prêmio por ter essa obrigação. Como titular, a pessoa que compra a call, o investidor tem o direito de comprar o ativo objeto no preço combinado até o prazo combinado. Para isso, o titular paga o prêmio para ter esse privilégio, esse direito. Opção de venda, que você agora chama de put. Uma put é o direito de vender um ativo objeto até determinada data. Diante dessa definição, temos 2 papéis dos investidores. Como lançador, a pessoa que vende a put, o investidor tem a obrigação de comprar o ativo objeto no preço pré-determinado no vencimento acordado. Para isso, o lançador recebe um prêmio por ter essa obrigação. Como titular, a pessoa que compra a put, o investidor tem o direito de vender o ativo objeto no preço combinado até o prazo combinado. Para isso, o titular paga o prêmio para ter esse privilégio, esse direito. Ativo objeto. O ativo objeto é o bem de referência de um contrato de opção. Pode ser uma ação, um contrato futuro, um ETF, um fundo de investimento imobiliário, etc. O exemplo mais comum é um lote de ações. O ativo de referência apenas é negociado se o titular, a pessoa que comprou a opção, exercer o seu direito conforme combinado. Preço de exercício, strike, é o preço combinado do ativo objeto do contrato de opção. Prêmio. Prêmio é o preço pago pelo titular de um contrato de opção ao vendedor, o lançador, no momento da aquisição da opção. Data de vencimento. É o dia da expiração do contrato. Nesse dia, o contrato de opção perde o seu valor de mercado, ou como dizem, a opção vira pó. No mercado futuro, a data ocorre sempre na quarta-feira mais próxima do 15º dia de cada mês para opções de índice. Para opções de ações, a expiração acontece sempre na terceira sexta-feira de cada mês, sendo que o exercício ocorre no aftermarket. Tipos de opções. Existem 2 tipos de opções que determinam quando o investidor pode exercer o direito acordado. No tipo de opção europeia, o exercício pode ser feito somente no vencimento do prazo do contrato. Já na opção americana, o direito pode ser feito a qualquer momento do lançamento da opção até o vencimento. No Brasil, a prática mais comum é utilizar a opção americana para calls
e a europeia para as puts. Eu entendo que são muitos conceitos e muitas ideias para digerir, por isso eu preferi dividir o assunto em 2 partes. Até para quem é mais experiente, não é incomum confundir os conceitos nesse mercado. Então vamos devagar e sempre. No próximo episódio vamos continuar a tratar do mercado de opções, mas agora ressaltando vantagens, riscos, operação e a ilustração de algumas estratégias. Eu não sei se você sabe, mas o podcast do Investidor Inteligente também pode ser um pouco seu. Acesse a transcrição no blog do Dicas Curtas caso queira deixar algum comentário para esse episódio. E você também pode participar mais, fazendo a mesma coisa e encontrando a postagem no perfil do Dicas Curtas, tanto no Instagram, siga @Dicas Curtas, quanto na fanpage do Investidor Inteligente no Facebook. Aproveita para seguir o perfil, curtir a página e as postagens, marcar seus amigos e compartilhar com eles o que você está aprendendo aqui. Participe comigo através das minhas redes sociais, basta buscar o perfil Felipe Souza BR e também no YouTube no meu canal Felipe Souza. Será uma honra ter contato mais próximo com você. Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Aproveite para escutar ou reescutar outros episódios que sejam importantes para você nesse momento. É muita informação e uma acaba se conectando a outras, fazendo uma mistura ainda melhor. Lembre-se de cuidar bem de você, de sua família e de suas finanças. Que Deus te abençoe. Aqui é Felipe Souza e esse é o podcast do Investidor Inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.